Vamos lá então, paramos no final do 4. Vamos para o 5 agora. E isso no primeiro assunto, a formação da igreja. Que nós falamos, então, para dar uma passadinha. Nós falamos o primeiro, onde é que está aqui? A igreja viva de Jesus. Nós falamos isso, que é uma igreja viva, um lugar de vida, caminho, verdade, a mensagem. Depois nós falamos sobre os símbolos oficiais da igreja, os fundamentos da igreja. Depois falamos das determinações divinas sobre os fundamentos do Evangelho. Então, agora vamos falar dos 4 conceitos da Igreja Viva de Jesus. Esses 4 conceitos estão aqui. De repente aqui você vai entender melhor. Fiz uma mexidinha, dei uma girada neles. A gente vai fazendo e sempre vai aparecendo uma coisa ou outra para ficar melhor, mais compreensível. Então, amados, conceitos da igreja. Esses 4 conceitos da igreja é uma das coisas de maior valor para nós entendermos por que estamos aqui, por que somos igreja. Consegue entender? Então não é, eu fui lá, eu aprendi sobre A, B ou C. Não, nós estamos aqui não é para aprender, é para viver. Tanto é que o ponto principal na segunda-feira é passar uma visão das coisas de Deus. Depois da visão, a gente pode... Os irmãos que estão lá atrás não querem vir para cá, tem um monte de cadeira aqui. Estamos chamando, né? Então, amados, para ficar mais pertinho, aí eu economizo minha garganta. Então, amados, precisamos sempre entender que o que nós estamos aqui não é uma escola onde você vai ter que tirar nota para passar e amém, e pegar o certificado. Consegue me entender? Isso não tem valor nenhum para a nossa escola, isso aí. Não, eu fui lá, né, eu tirei nota 10, nota 9, 8, eu passei, está aqui meu certificado, não tem valor nenhum. Isso aqui é vida, amém? Igreja é vida, nós estamos aprendendo a viver. Então, é o nosso coração, o nosso espírito, o nosso interesse, estamos entendendo? A nossa atenção, a nossa oração, o pedido que o Espírito Santo ensine, revele, mostre, porque é tudo dentro da ação espiritual. Amém? Então, aqui é o entendimento, segundo o Evangelho, do que é os conceitos da igreja. O que a igreja vai trabalhar? A visão da igreja. Estão entendendo? E ali eu coloquei até números agora para ficar mais... Dei uma mexida e coloquei números, para que se entenda melhor um pouco, porque nós já falamos sobre isso, mas se é preciso falar 20 vezes, 50, nós vamos falar. Estão entendendo? Então, qual é a visão da igreja de Jesus na terra? Qual é a visão que ela tem? Qual é que é a visão? Qual é a visão da igreja? Nós temos que ter uma visão do quê? De reino, não uma visão de denominação. Por isso Deus me tirou da denominação. Amém? Porque senão eu era obrigado a trabalhar na visão da denominação. Vamos trabalhar para a denominação. E nós estamos trabalhando para o reino dos céus agora. Estamos entendendo, amados? A denominação, ela é, sim, válida para cumprir o propósito de Deus,
naqueles que ele chama, estão me entendendo? Para ali trabalhar, enfim, ir em frente. A gente sabe disso. Mas ela não tem o valor de nós trabalharmos para ela, em detrimento do reino. Estão me entendendo, amados? Então, claro, nós trabalhamos pela nossa igreja, que é o corpo de Jesus. Amém? Viva é o nome. Nós já falamos, amém? Mas é o corpo que está aqui. Jesus comandando aqui, está o corpo. E o corpo de lideranças que estão sendo formadas. Porque você não vai lá só aprender. Pode vir só para aprender, mas Deus já tem planos. Estão me entendendo, amados? De formar na visão. Então, a visão do Evangelho é a mesma visão da igreja que nós temos. Qual é a visão? Nós trabalhamos para quem? Para o reino dos céus. Amém? E aí, então, vamos fazer o quê? O reino tem que ser pregado, quer dizer, levado para as pessoas, tem que ser pregado, anunciado, não é mesmo? O reino tem que ser anunciado, o reino tem que ser recebido. Quando as pessoas aceitam Jesus, elas têm que receber o reino no céu, dentro delas. Amém? Venha a nós o teu reino, a nós, aqui dentro, para que seja feita a tua vontade. Quem não recebe o reino dentro, não faz a vontade de Deus. Não tem como. Porque ao receber o reino, estamos recebendo tudo. Amém? Aí produz a vontade de Deus. Se não se converter, ninguém consegue fazer a vontade de Deus na terra, imitando o que é feito nos céus. Então, a primeira questão, o reino. Anunciar. Levar as pessoas, receber o reino, viver nele. E ir morar nele. Aí sim, então, qual é a missão da igreja por causa do reino, para levar para o reino? Qual é que é a missão da igreja? Salvar os perdidos. Mas é a missão da igreja viva ou é a missão da igreja de Jesus no mundo inteiro? Igreja de Jesus, mas é a missão do reino. Então, se nós somos igreja, nós fazemos parte do reino, essa é a missão nossa. Porque nós já fomos salvos por alguém que fez a mesma missão. Amém, amados? Então, qual é a visão da igreja? Reino. Qual é a missão dela? Qual é a tua missão? Qual é a nossa? É salvar o perdido. Estão entendendo? A missão da igreja. Porque é a missão de Jesus. O que Jesus veio fazer? Salvar o perdido. Veio implantar o reino do céu, salvar o perdido para ser os filhos do reino. Bem? E aí, então, quais são os valores, qual é o valor, os valores da igreja, do reino, do evangelho de Jesus? Qual é o maior valor? Tem vários valores, mas qual é o maior valor dentro de uma igreja? O que é mais precioso para fazer os outros dois? A presença de Deus. Mas então a gente pode colocar a presença de Deus primeiro, mas ela tem que estar primeiro, só que o evangelho, daí a forma certa é a visão, a missão e os valores. Então, na verdade, amado, esses valores, como eu falei, o maior valor dentro de uma igreja é a presença de Deus. E qual é o maior valor dentro de uma família? Não é o homem? A presença de Deus. E qual é o maior valor dentro do nosso coração, na nossa vida? Então, o que nós temos que buscar a cada dia a mais e ter como maior valor, sustentar, guardar? Estão me entendendo? Colocar ali na prateleira do coração, qual que é? A presença de Deus. Buscar a presença
ter a presença, viver a presença e levar a presença. Então, amados, grupos, departamento, grupos vida, núcleos, igreja. Qual é o maior valor de tudo isso? A presença de Deus. Aí a presença de Deus tem que ser manifesta, tem que ser trazida, levada. Estão me entendendo? Por exemplo, você vai estar lá no grupo vida. Você tem que levar o líder. O líder tem que orar, buscar, ter a presença e levar para o grupo. Como é que um grupo vai crescer sem a presença? Estão me entendendo, amados? Um núcleo tem que levar a presença. Um grupo de homem, mulher, jovem. Vamos fazer uma festa, mas a primeira coisa tem que levar a presença para dentro. E se o líder não tem, como que ele leva? Ou se o líder não busca, não coloca como em primeiro lugar, não se importa de levar a presença. Às vezes tem, mas não importa, se importa de levar. Como é que as pessoas se converterão? Como é que elas vão nascer? Como é que elas vão florescer, frutificar, sem a presença? Então, amados, visão, reino, estamos trabalhando para o reino dos céus. Não é para o reino da terra, não é para o reino dos homens. Amém? Aí, se a gente começar a abrir agora, a gente vai longe, mas enfim, para você entender, nós não estamos trabalhando, tem igreja que trabalha para o reino dos homens. Nós não estamos aqui para satisfazer desejo dos homens. Estão entendendo? Consegue entender? Não é o reino dos homens. Também não é o reino do mundo, não é da riqueza do mundo para eles. Estão entendendo, amados? Tudo o que precisamos, Deus vai nos dar em abundância, é promessa. Mas não é esse o objetivo. Amém, amado? É a presença de Deus, é o reino dos céus. Então tem que ser levado, nós precisamos levar. Onde nós formos, vamos fazer uma visita, nós temos que levar a presença de Deus para dentro daquela casa. Glória a Deus. Se a presença de Deus entrar naquela casa, vai transformar. Amém. Estão entendendo? Não importa quem seja. Consegue entender, meus amados? Então a presença de Deus é o maior valor. A missão, eu estou falando de missão agora, não é mesmo? De fazer, realizar, missão, é missão. Mas a missão não se realiza sem a presença. Consegue entender? Também não vamos chegar lá sem a visão, porque a visão é o que nos direciona. Você está me entendendo? Então, na verdade, a presença de Deus, ela está segurando. É o maior valor, mas ela é como uma base que segura as outras. Estão me entendendo, irmãos? Se Deus não estiver, estão entendendo? Nada feito. Então, e aí os resultados, que é a vida eterna para todos, isso aí, o resultado, claro, que nós temos que nos resultado também a vida eterna, nós temos a perseverança dos santos. Para perseverar, foi salvo, agora tem que perseverar até o fim. Mas é apenas o resultado das outras três. Se nós tivermos visão, abraçarmos a missão, levarmos a presença, não tem o que não seja feito. E os resultados, aí é a soma desses três. Consegue entender, meus amados? Que é a vida eterna. Conseguimos entender, não? Ou não? Pode ser uma pergunta até ingênua, mas tu falou ali sobre levar presença para a casa das pessoas, por exemplo. Mas de que forma que a gente faria isso? Você vai dizer evangelizando ou a presença que está em nós? Assim? Presença tem que estar em nós. Aqui dentro. Você não vai vazio. Você tem que ir cheio dela. E aí, quando você vai,
Você vai falar, você vai ministrar, e a presença de Deus vai atuar através da tua vida e entrar na vida das pessoas. Aí você saiu de lá, você disse, eu fiz uma visita e levei a presença. Então, não existe pergunta ingênua para o Evangelho e para as coisas de Deus, porque elas estão todos dentro de um núcleo só, de um alcance só, isso é, de uma só realização. Então, a gente leva, ela tem que estar em nossas vidas. Como que eu vou buscar essa presença? Orando, lendo a palavra de Deus, está me entendendo? Recebendo, né? Participando, todas as formas que eu posso buscar essa presença, tê-la comigo, honrar a presença, adorar a presença, reverenciar, né? Estar com o coração ajoelhado diante da presença, aí Deus vai nos enchendo. E aí nós vamos orar também, Senhor, me enche da tua presença, transborda-me do teu Espírito, da tua presença. Quanto mais eu buscar, quanto mais eu beber e comer da presença, mais cheio eu vou ficar. Quanto menos eu orar, buscar, me envolver, vir na igreja, mais vazio da presença, porque a presença de Deus não é uma coisa que entrou naquele nível e permaneceu se a gente não abraçar, não amar, não desejar, não querer. Estão entendendo, amado? Consegue entender? Ela vai diminuindo. É a presença do Espírito, é o poder de Deus, né? Que vai diminuindo, vai esvaziando. Consegue me entender? E quanto mais nós buscarmos em todas as questões no dia, pensar, desejar, em qualquer ação, aberto para ser cheio, cada vez nós vamos nos enchendo mais e mais. Mas a medida que Deus quer é que a gente transborde dela. Não é cheio, é transbordar. Aí quando você transbordar da presença, você abre a boca, se tiver demônio ali já cai. Você dá uma dedilhada no teu violão, se tiver demônio já cai. Estão entendendo, amado? Se abrir a boca para cantar, já cai. Vai pregar, já cai. Vai orar, estão entendendo? Se tiver, porque a presença em milagre já acontece. Transformação de pessoas já acontece. Estão entendendo, amados? Porque a presença, ela invade, ela vai, ela envolve as pessoas. Então nós temos que querer, buscar, se encher, transbordar da presença de Deus. Aonde a gente for, a gente está levando. Falou no ônibus para a pessoa já recebeu não só a palavra, mas a presença já tocou ela. Estão entendendo, amados? Então, dessa forma a gente leva. Agora, se eu não tiver, estou vazio, como é que eu vou levar a presença vazio? Chego lá, eu falo, posso falar um monte de coisas bonitas, mas é palavras ocas, sem o poder de atuar, de mudar, de realizar. Parece que aí a palavra parece que ela bate numa parede e cai no chão. Ela bate e volta. Com a presença de Deus, ela entra. Amém? Por mais que a pessoa não queira. E aí a gente começa a pregar, ou falar, no caso, e começa a vir lembranças do passado. Sei lá, eu tinha o quê? Tempo dos jovens ainda. Lá para o 2º, 3º ano da minha conversão. Fomos fazer uma visita com os jovens numa casa. E era parente daí de um dos componentes dos jovens. Fomos no sábado, daí fomos lá em uns 5, 6, porque a família era grande. Chegamos lá, daí parece que automaticamente cada um sentou perto de um, começou a conversar e sabe quando a conversa já não era todo mundo junto? E eu fiquei com um rapaz que era desviado. Sentamos num banco assim, ficamos conversando nós dois. Tudo
que falava, ele já estava preparado para rebater. Tudo. Ele já sabia que nós íamos lá, eu senti isso. Ele já colocou na frente uma tela de vidro, para não escutar nada, não entrar nada. E aí ele estava preparado sempre para rebater, ou ele mesmo querer falar um monte de coisa para não deixar eu falar. Que isso sempre acontece, porque a pessoa não quer ouvir. E tudo que eu falava, ele estava armado para não receber. Mas teve uma hora, e eu orando no Espírito, Senhor, não, vamos embora daqui a pouco, não pode ficar assim. Uma hora eu disse uma palavra, e aquela palavra eu senti, eu vi isso, uma espada atravessou o coração dele e fez 2 pedaços. E ele fez assim, e mudou, naquela hora. Estão me entendendo? Mudou. Aí quando eu vi aquilo, eu digo, agora está na hora de ir embora. Porque se eu começar a falar muito de agora em diante, estão entendendo? Vai até atrapalhar. Agora é Deus que... Foi o Espírito que entrou lá dentro. Agora eu tenho que ir embora. Ô, fulano, vamos embora, já, né? Vamos embora. Porque daí ele vai ficar com aquela. Amém? Ele vai dormir com aquela, ele vai levantar no outro dia com aquela. Estão me entendendo? Então, isso é a presença de Deus, a presença do Espírito por aquele que opera. Então, por mais que a pessoa seja resistente, vai acontecer. Amém, amados? Pastor, eu posso comentar algo que também é parecido contigo, mas virou do outro lado. Pode. Um dia eu cheguei tinha um rapaz que veio aqui fora, e ele chegou para conversar comigo, que ele era o marido da Adriana, lá de fora. E ele veio lá na primeira igreja, e ele chegou, ele começou a despejar a Bíblia. Eu quero. Despejou, falou. Eu fiquei mais de uma hora, eu parei, eu liguei para ele e disse, se tu sabe tudo isso, por que tu não vive? Porque tudo que tu fala, tu não vive. Ele me olhou e as lágrimas começaram a cair. Aí eu fui falar para ele de Jesus. Porque ele reconheceu que tu sabe tudo isso, só que tu não vive, por que tu não vive? Aí ele reconheceu, fez que nem você. Aqui eu só disse uma palavra, deu aquele choque nele, as lágrimas caíam. A hora que o Espírito fez a obra. Mas também as pessoas têm que deixar ser moldadas também, né? Elas têm que aceitar essa... Sim, a primeira coisa é entrar. A pessoa querer, abrir o coração. A segunda daí é a questão de conversão, de deixar Deus moldar, transformar. Aí vem uma outra, crescer, amadurecer, ser edificado. Porque cada etapa daí, Luana, cada etapa, nós temos que avançar as etapas, querer isso. Senão eu vou ficar parado. Eu aceito Jesus e fico como uma criança a vida inteira. Se alguém não me levar, não me ajudar, eu não vou para a igreja, eu não continuo na fé, eu fico em casa, eu vou ficar reclamando de todo mundo. Quero pão, quero água, quero mamar. Está me entendendo? Porque é criança. E quem é criança nunca vai ter filho na fé. Está me entendendo? Criança não pode gerar. Criança primeiro tem que crescer. Amém? Mas cada etapa nós temos que desejar essa etapa. Pode. Agora o pastor falando na presença de Deus, né? Cada vez que a gente vai para Santa Catarina, a gente vai lá porque meus parentes tudo se pra lá. E eu chego no meu mano lá e, nossa, assim, nos dias assim, mana, cada vez que você vem aqui em casa, eu sinto uma paz muito grande aqui na nossa casa. E isso para ele, você sabe por quê? Me lembrei agora, sabe, minha religião arrepiada. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está aqui. Ele chorava que nem criança. E tenho certeza que logo, logo ele vai sentir, porque todo dia ele conversa comigo e todo dia ele curte o que eu posto aqui na igreja. Tudo. E ele sempre fala, ele veio aqui um dia e disse, eu quero ir lá na tua igreja. Ele falou, eu quero ir lá na tua igreja para conhecer, porque você tem uma paz muito grande quando você chega aqui dentro da minha casa. Então, quando o pastor falou da presença de Deus, nossa...
Você vai lá, leva a presença de Deus, não importa o que você fale. Se a presença está contigo, ela vai fazer a diferença. Ele sentiu a presença. Muito. Agora, ele tem que abrir o coração para receber ela. E eu tenho certeza que é. E isso muitas vezes acontece na hora que a pessoa sente. Bom, você está sentindo a presença de Deus. Você não quer que essa presença esteja diante da tua vida? Quero, então vamos aceitar Jesus. Estão entendendo? Às vezes é momento, às vezes não. Tem que deixar que o Espírito também mostre a situação, mas o caminho é esse. Não sei se eu respondi também a tua pergunta, teu. Então, amados, a nossa visão, vamos orar indo, caminhando o reino dos céus. Estamos aqui por causa do reino. A missão como igreja é salvar a alma perdida. Por que eu passei para vocês, e eu tenho orado sempre, para o chamado círculo de relacionar, por causa, estão me entendendo? A visão de salvar o perdido, porque o mais fácil é salvar os da casa, é salvar os amigos, os parentes primeiro, amigos, colegas, conhecido. É muito mais fácil, porque eles te conhecem a tua vida. Mais difícil é ganhar as pessoas desconhecidas. Estão entendendo? Isso é um levantamento feito no mundo inteiro. O mais fácil é por isso que muitas igrejas estão usando esse mesmo trabalho, círculo de relacionamento. Por quê? Porque é a melhor forma. Agora, se eu não estiver disposto a cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu não vou nem preencher o círculo de relacionamento. Estão entendendo? Nem colocar em 50. Quanto mais orar, mandar um texto de vez em quando, convidar para ir num culto, um dia de festa, um dia de churrasco, alguma coisa, está me entendendo? Um dia especial, né? Ou um dia que a pessoa está com problema. Então, abre-se os caminhos e as portas para a gente cumprir a missão com Deus junto. Resultado é a soma dos outros três. Amém, amados? Que todos nós queremos o quê? Resultado. Mas ele não vem sozinho. Esse é um dos grandes problemas. Se a gente começar a abrir, vai longe. Em vez de passar toda a folha, eu fico num ponto só. Mas esse é o grande problema de todo homem no mundo inteiro, em qualquer área. Todo mundo quer uma casa nova, todo mundo quer um carro novo, todo mundo quer um carro importado, não é mesmo? Todo mundo quer se formar na faculdade, todo mundo quer todo mundo. Mas o resultado ele é a soma das nossas ações. O resultado ele não vem assim. Jesus disse, vim te dar vida abundância. Esse é o resultado. Mas você não tem vida abundância lá na casa. Estão entendendo, amados? Se você não vir na igreja, não aceitar Jesus, não entregar a tua vida para Ele, não caminhar com Ele, não for fiel a Ele, o resultado não vem. Mas todo mundo só quer resultado e ninguém quer fazer o caminho do resultado. Então, o que nós temos que aprender? Que todo resultado tem um caminho para chegar lá. Todos. Você quer se formar doutor? Vai ter que estudar 10, 12 anos na faculdade, né? Trabalhar, pagar, fazer financiamento. Depois vai ganhar bem, tudo bem. Mas não chega um certificado lá em casa, assim, ó, atirado debaixo da porta. É mesmo, amados? Então, na fé também, não queremos orar, nem tomar o café com Jesus e queremos que o dia seja abençoado. Mas eu sei, o pastor falou, mas eu não estou muito afim, nem tenho tempo. Eu não tiro tempo. Amém? Eu tenho que tirar tempo para me caminhar naquilo que eu estou buscando. Não é mesmo? Não, mas tem que dormir de noite, eu não tenho tempo de estudar. Como é que você vai se formar? De dia tem que trabalhar. Não é mesmo? Então, tudo na vida é plantado, aquela questão que eu já falei, tudo na vida
tem 5 coisas: semear, nascer, colher, frutificar e semear, nascer, crescer, frutificar e colher. Tudo tem os mesmos passos. Estão me entendendo? Eu quero colher. Tem que plantar, esperar crescer. Tudo a mesma coisa. Esperar frutificar, para depois colher. Então, Deus já fez assim, e elas não funcionam ao contrário. Nós não comemos o fruto antes de plantar a árvore. Já ouviu alguém ir lá e colher os frutos antes de plantar a árvore? Só que as pessoas querem isso. E na igreja, o problema é que na igreja, tem muitas igrejas que os pastores, entre aspas, às vezes, sem pensar muito, ensinam isso. E aí a pessoa não recebe, fica lá 2, 3 anos na igreja, às vezes dá tudo que tem, ou enfim, qualquer coisa, depois não quer mais saber de igreja, porque o pastor mentiu, porque a igreja não é verdadeira, e não quer mais saber de Jesus e perde a salvação por não ser ensinado, que as coisas não vão vir assim. Estão me entendendo? Porque Deus também não dá dons, ministério, não dá um enchimento maior da sua graça que nós precisamos para tudo, se a pessoa não estiver preparada para isso. Ele vai dando aos poucos. Estão me entendendo? Porque se ele colocar tudo de uma vez só, explode. Nós não suportamos o poder de Deus. Por isso que Jesus diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, que já está tudo enferrujado, os arcos que seguram aqueles odres, que para nós aí aqueles barril, né? Aqueles barril. Então, talvez naquele tempo era feito um tipo de ferro, mas o sistema mais ou menos é o mesmo. Se você não renovar, daí eu morei lá no sítio, e lá onde a gente morava, lá só nós tinha a plantação de parreira, ninguém mais, porque lá era muito difícil dar uva, não é que nem aqui. Tinha que cuidar muito mais, só o pai tinha. E a gente fazia vinho, só ele fazia também. E aí todo ano, primeiro, tinha que revistar os barris, tirar aquela arco que tem de aço ao redor, né? Que estava enferrujado, trocar por outro melhor, fazer toda, né? Para garantir que ia colocar o vinho lá dentro, ele não ia explodir. Amém, amados? Então ia conservar. Então é assim, amados. A gente quer, eu quero. Deus vai te dar. Mas nós temos que nos preparar e se fortalecendo. Cada dia Deus vai dando um pouco a mais. Amém, amados? Um pouco a mais. Mais alguma pergunta sobre o tema aqui? Então, como está escrito aí, a Igreja Viva de Jesus na Terra, ela tem como sua visão implantar o reino dos céus em cada coração. Ela tem como sua missão salvar o perdido a qualquer custo. A visão é implantar o reino dos céus aonde? Em cada coração, dos 50 aqueles lá. Orando, buscando, Deus vai agir. Quem faz a obra é o Espírito. Nós somos mensageiro. Amém? Nós não podemos também achar que nós somos o que faz a obra. Por isso que a presença de Deus tem que estar junto, porque a presença de Deus, o Espírito, quem faz a obra, nós somos o mensageiro dela, nós levamos, mas Deus faz. Amém? Agora, salvar o perdido a qualquer custo. Por quê? Porque tem custo. Amém? De oração, de jejum, de tempo para aquela pessoa. Estão entendendo? De mandar um WhatsApp, mandar aí uma mensagem, de fazer um convite, de ir na casa buscar, de ir na casa levar. Estão entendendo? Como antigamente tinha pouco carro, mas todo tinha esse costume.
Ele saía da igreja com os carros lotados de gente, 5, 6, 7, 8 dentro, um no colo do outro. E hoje, como tem carro, graças a Deus, e como os carros vêm vazios de visitantes, tem da família. Estão entendendo? Então, nós temos que repensar isso. Então, porque salvar o perdido é a qualquer custo. A igreja tem como seu valor buscar e viver a presença santa de Deus. Tem que ser buscada e vivida. Né? E ela tem como resultado perseverar para alcançar a vida eterna. A vida eterna nós temos que alcançar, quer dizer, caminhar até chegar lá. Nós recebemos ela, dada, no batismo, mas nós temos que perseverar. E eu perseverar, aí tem as lutas contra o diabo, os demônios, o mundo, contra tudo quanto é coisa. Mas aqui eu acrescentei mais algumas coisas, daí vamos acompanhar ali, que também faz parte, aqui estão as 4 principais, mas faz parte, que ela 5, ela tem como essência amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, ela tem como essência o amor. Aqueles 4 principais. Sem o amor, nenhum deles funciona. Então, o amor é principal. Não, mas é a presença de Deus principal. Então, não tem principal. Amém? Tem, todo conjunto. Amém? Tem como essência o amor. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E ela tem como finalidade transformar cada pessoa em uma igreja viva e a imagem do Deus vivo. Então a finalidade é transformar cada pessoa em uma igreja viva, porque ela é membro da igreja, uma igreja que é viva, a vida de Deus nela. E transformar cada pessoa a uma igreja viva e a imagem do Deus vivo. Isso é projetar. Um dia vamos falar também sobre a imagem. Isso tem que ser coisa para frente. Senão nós vamos ter que pegar os principais, porque não há tempo agora de... Mas a imagem de Deus ela tem que ser projetada. Aliás, antes, aqui tem também uma chamada, porque aqui são chamadas, né? Temos nem os textos dos assuntos para que todos tenham a visão. Estão entendendo? Então, amados, mas um dia vamos falar, sim, aqui já falo um pouco sobre o que é a imagem de Deus na vida da pessoa. E 7, ela tem como razão vivermos segundo o coração de Deus, que o coração de Deus pulse dentro dela. Isso é uma coisa profunda, né? Uma razão de vivermos não segundo o nosso coração, mas segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o desejo de Deus, não o nosso. Amém? Que o coração de Deus pulse no nosso. A hora que o coração de Deus pulsar dentro do nosso, o nosso já não faz mais a vontade, o nosso já morreu. Amém? É o que Paulo disse. Não vivo mais. Mas tu não está vivendo? Não, eu não. Agora Deus vive em mim. Porque o meu coração parou de pulsar há muito tempo aqui, que impulsa o de Deus. Estão entendendo, irmãos? Vamos para a 6ª, então. 4, 5, isso. 6ª. Vamos lá, então. As determinações de vida sob a geração da igreja viva. Aqui são determinação. O que eu preciso fazer? Determinação do Evangelho. Determinação de Deus sobre o que a igreja, sobre a geração, melhor, da igreja viva. As determinação de Deus sobre a palavra geração. Marque essa palavra geração, porque ela é uma das palavras mais importantes dentro da igreja. Geração. Nós vamos falar muito nessa palavra geração.
gerados, criados, geração. Então, eu preciso gerar uma igreja segundo o coração de Deus. Isso é determinação divina. E isso começa agora pelo pastor. Depois os pastores de culto, a pastora Vera, estamos entendendo? Depois os líderes que ajudam em qualquer área do trabalho, da igreja. Mas isso é determinação divina do Evangelho. Eu preciso gerar uma igreja que ela viva segundo o coração de Deus, quer dizer, que faça um transplante de coração. Ou que o nosso bata, mas quem responde é o outro. Consegue entender? E agora perguntem para mim como pastor. Aí eu vou dizer para você, vamos orar? Porque ninguém nasceu sabendo. Mas é um desafio que quando a gente descobriu, quando eu descobri o Evangelho que ensinava isso, e que Deus falou claramente ao coração, que é esse o chamado para a igreja dele na terra, né? Que eu preciso gerar uma igreja que ela pulse nela o coração de Deus, que ela viva segundo o coração de Deus. Eu sei que o desafio é tremendo, mas esse é o caminho de orar, de ouvir Deus, de se humilhar a seus pés, de jejuar, de desejar, de buscar isso. E quando a gente busca Deus, dá. Então vamos o quê? Caminhando, cada passo que ele vai ensinando, porque se ele me ensinar tudo de uma vez só, me desmonta. Então, faz 3, 4 anos já que eu estou trabalhando nessa visão, já fiz várias adaptações, mudança no trabalho, e aí eu digo, está pronto, e claramente o Espírito fala comigo, não, mais coisas você vai mudar. Por que não dá? Porque não dá, eu tenho que digerir as que ele dá e passar para vocês comerem e também digerirem também. E depois temos que ir passando para a igreja. Senão vai fazer Se vocês não passarem na conversa, no dia, não é fazer um culto para isso. É na vida do dia a dia na igreja. Amém? Se vocês não passarem para a igreja, vai fazer uma divisão depois. E isso não vai dar certo. Tem que caminhar junto. Eu recebo, eu passo para vocês. E vocês no dia a dia, na forma de falar, de conversar, de agir, vocês vão expressando isso, vão vivendo isso, e automaticamente vocês vão expressando. Discipular, amados, não precisa ser só sentado em 2, cada um com uma cadeira. É no teu viver diário, na tua forma de falar, de ter a visão, estão me entendendo? De manifestar, se está dentro de você, se manifesta. Então no dia a dia nós temos que passar tudo isso para a igreja, amados. Tá, como eu vou fazer? Não, a igreja, a visão é essa. A nossa missão é essa. Mas isso é do Evangelho. Como vamos tratar? Como vamos fazer? O que precisamos fazer? No dia a dia normal, vendo a gente fazer, isso é o maior discipulado, e passando para os outros também. Então, eu preciso gerar uma igreja segundo o coração de Deus. Se vocês não me ajudarem a orar, amém, amados? Todas essas questões, cada vez se torna mais, digamos, difícil para mim. Consegue entender? Porque nós somos um corpo, onde Deus vai formando. Estamos entendendo? Mas esse é o caminho. Segundo, essa igreja precisa gerar filhos para Deus. Então, isso é uma determinação. Nós precisamos gerar filhos para Deus e cuidar das ovelhas de Deus, todos nós. Não é gerar filho para nós. Estamos entendendo? Para Deus. Terceiro, essa igreja precisa gerar e formar Cristo em cada salvo.
Receber Jesus é uma coisa, agora formar Jesus. Parece tudo igual, é um caminho muito parecido. Mas formar Jesus é implantar na pessoa a imagem do próprio Cristo. Que aonde a pessoa for e falar, as pessoas vejam Jesus falando. Estão me entendendo? Veja a imagem brilhar. Quer dizer, estar cheio, completo de Cristo, ao ponto de transbordar de Cristo. E é chegar à plenitude de Cristo. Como é que é a palavra que você fala? Plenitude, entrar na plenitude do Espírito. E tu sabe que a Vera ontem, lá na igreja, me falou que o que Deus tinha falado para ela claramente nessa semana ainda, que era para ela entrar na plenitude do Espírito. E eu já estava não só orando, mas recebendo, ouvindo, anotando, mas eu não tinha a palavra certa. Eu botei várias palavras para que identificar a plenitude. Quando ela fala, nem falei lá, pá! Essa é a palavra. Estão me entendendo? Plenitude. Inclusive, eu já notei lá em casa hoje várias coisas sobre isso. Inclusive, já fiz o que Deus já colocou direto na minha mente, no meu coração, que era para fazer uma projeção. Eu fiz 3, até para ver. Aqui já tive que, quando entrei aqui, estava colocando mais cor, porque ficou, lá no computador ficava boa, que ficou muito apagada. Mas até a imagem da plenitude, que ele colocou para a gente entender, isso claro, mas muito claro no meu coração. Elas estão aqui, depois eu volto, está aqui no início. E a hora que nós entrar nessa plenitude... Eu fiz essa aqui, a dimensão. Não era plenitude, era dimensão. Palavras. Isso, não é plenitude. Era a dimensão, que na verdade dimensão ela tem uma ação maior ainda do que se falar plenitude. Entrar na dimensão do Espírito. Fiz essa e fiz essa. 3 diferentes. Para vocês, quais que fica mais? Essa ou essa? Hã? Gostaram mais dessa? Então, pode ser essa. Então, aquilo ali se chama a dimensão, aquela. Estão entendendo? E a dimensão tem que estar cheia. E não vou, senão agora nós mudamos. Só dá mais uma entradinha. Dimensão, pode pegar até o dicionário. Largura, comprimento e profundidade. A mesma coisa de Jesus, que é para estar cheio de Jesus, né? Lá em Efésios, capítulo 4, ou 3, enfim, né? Que é para chegarmos, disse Paulo, a altura, largura e profundidade. Isso é dimensão. Estão me entendendo? É medida, é dimensão, mas em todos os sentidos. Então, é para nós chegarmos à dimensão do Espírito. Preenche tudo. Preenche tudo, não sobe espaço nenhum. Quando tu ora, ela sai... E isso a palavra... Como é que era? Entrar ou viver? Como é que era? Como é que era a palavra certa? Você falou entrar ou viver a dimensão para? Entrar na dimensão do Espírito. Entrar na plenitude, na dimensão do Espírito. Aí por quê? Porque tem as dimensões, dimensão física, dimensão do espaço, estão me entendendo? Espaço, são dimensões. Dimensão da Terra.
dimensões da terra, dimensões físicas da pessoa, dimensão do espaço, e tem a dimensão do espírito. E é nessa que nós temos que entrar dentro dela. Estamos entendendo? Na dimensão, quer dizer, dentro desse fechado do espírito. Estamos entendendo? Aonde entender todo o tamanho, mas entrar dentro de uma outra dimensão, porque nós vivemos a dimensão física. Amém? Consegue entender, amados? Física. Vivemos a dimensão também humana do mundo, os pensamentos, as atitudes e os atos, a dimensão que nós vivemos. E aí Jesus nos chama para nos tirar dessas dimensões, não viver a física, mas viver a espiritual, e não viver a do mundo também. Estão entendendo? Mas viver a espiritual. Então é uma coisa tão grande, tão imensa, tão profunda, que mais ou menos é o que eu falei há pouco ainda, como é que eu vou gerar uma igreja segundo o coração de Deus. Estão me entendendo, amados? Mas é entrando dentro dela. Nós temos que trabalhar, pensar, agir numa outra dimensão de pensamentos, de ação, de atitudes. Estão me entendendo, amados? Porque se eu sou pastor, mas eu vivo na dimensão humana, estão me entendendo? Da carne, as coisas não vão fluir como precisam fluir. Estão me entendendo, amado? Porque eu vou falar como homem. Eu vou agir como homem. Amém? Como a pessoa física e não como pessoa espiritual. Estão me entendendo, meus amados? Ela é uma coisa assim que é difícil até explicar tudo que isso significa. É só quando Deus mostrar mais ainda. O que Ele mostrou, já escrevi lá. As nossas palavras serão como flecha direta no alvo. Abriu a boca, ela vai lá no alvo, onde Deus já preparou para ela chegar. Essa dimensão, ela vai nos colocar flecha. Eu estava falando, flecha sem... Nossa. Vamos a pouco entrando nos seus corações e abrindo e casando. Mas é esse caminho. Então vamos voltar? Gostaram dessa ali, então? Bem. Glória a Deus. Vamos lá, então. Gerar. É aqui que nós estávamos, né? Sim. Então, vamos para o próximo aqui. Aqui vocês entenderam também a visão. Amém, amados? 7. O caminho, a verdade e a vida da igreja. Então, visão. Chamados a andar com Jesus. O caminho do evangelho. Então, nós somos chamados para quê? Visão. Visão. Somos chamados para quê? Para andar com... Ele não disse? Não chamou, disse que era para vir e para andar com ele. 2, chamados a acreditar em Jesus. A vida de fé e confiança. Chamados para andar, que é o caminho do evangelho, chamados para acreditar, que é a fé. A vida de fé e confiança. Porque a fé, ela é uma confiança. Estão me entendendo? Se eu confio, então é porque eu acredito. Estão me entendendo? Você confia em Jesus? Não, eu creio em Jesus, se confia nele, de entregar tudo nele, que ele vai dar a resposta. Ah, tá, então a tua fé está pequena. Porque fé é confiança também. Amém? Como eu já falei isso, até num culto. Você deixaria seu filho pequeno com aquela vizinha que veio morar ali faz uma semana? Você sairia 2 dias, deixaria teu filhinho pequeno com ela? Mas nunca. Não é mesmo? Porque você não confia nela. Agora, naquela que faz 20 anos que mora pertinho de você, e que você confia nela, deixaria ou não? Claro. Está me entendendo? Então é aquela questão, fé é confiança. Na verdade, a fé é uma confiança inabalável em Deus.
Terceiro, chamados a viver com Jesus, relacionamento e permanência com Ele em relacionamento. Então, o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso lema, João 14,6, chamados a andar com Jesus, chamados a acreditar em Jesus e chamados a viver com Jesus. Andar, crer, viver. O caminho, a vida de fé e confiança e o relacionamento e permanência com Ele. Só que tudo isso, amados, é para você pegar a visão disso. Isso aqui é para você levar para casa. Na tua oração, comece a ler, orar por cada questão. E você tem que tomar café, almoçar, jantar isso aqui. Não é só vir aqui. Aí, quantos dias eu levei para preparar isso aqui? Sendo que eu já tinha praticamente tudo anotado, em partes. Mas não é, está me entendendo? As coisas de Deus, ela não pode ser como eu vou jogar um feijão lá no fogo, botar uma água e deixar lá só. Estão me entendendo, amado? Então ela tem que ser digerida. Todos nós, todos vocês que quiserem qualquer coisa de Deus, tem que ser uma prática de vida. Ela não acontece diferente, de envolvimento, amém? De comunhão. Se eu ficar o dia inteiro pensando só em outras coisas e tirando tempo só para outras coisas, não vai funcionar aquilo que Deus quer que funcione. Amém, amados? Então, alguma questão sobre o caminho? Então vamos para a segunda parte, que é a obra de Deus. Que hora nós temos? 9:10. Bem, pode me dar esse café aqui, acho que já terminou. Me dá um pouquinho mais de café quente. Chá de cidreira. Pode ser chá, então. Então, a segunda parte, agora vamos para... Aqui nós falamos, sabe qual era o assunto? A formação da igreja. Princípios que formam a igreja, amém? Princípios espirituais. Agora vamos então para a obra da igreja. O que é a obra? A obra é a missão, é o fazer, amém? Mas ela vai abranger, assim, várias questões que são as principais que para nós vivermos, onde nós vamos trabalhar também. Podemos continuar, amados? Vamos lá então. Primeiro, a vida e obra de uma igreja em crescimento. A igreja, elas têm que estar em constante crescimento. Se ela não estiver em constante crescimento, alguma coisa não está bem na igreja. Porque a igreja, ela nasceu para crescer. Você nasceu para... Seus filhos nasceram para... Se não crescer, tem que levar no médico. Tem alguma coisa errada, não é mesmo? Porque todos nascem para crescer. Então, crescer é coisa natural. Estão entendendo? Estão entendendo, não, amados? Natural. Não crescer é não natural. Amém? Então, a vida e obra de uma igreja em crescimento. 5 questões aqui. Evangelização, consolidação, discipulado, treinamento e acompanhamento. A vida e obra de uma igreja em crescimento, ela precisa ter esses 5 pontos que nós temos que gerar isso. 1 a 1. Gerar visão, gerar o que foi preciso de liderança para isso, quer dizer, treinar. Mas uma obra em crescimento, ela precisa de evangelização, que é anunciação, anunciar o evangelho. E isso
toda a igreja tem que anunciar, porque se ela está ligada à videira que é Jesus, tem que ter no mínimo ramos de Jesus, né? Amém? Pelo menos para fazer sombra ou para identificar. Os ramos têm a sua ação, não tem? Tem. Identifica, faz sombra para alguma coisa, mas o objetivo é frutificar. Então, amados, toda a igreja, esse é o trabalho de toda a igreja. Como é que nós vamos passar a visão para toda a igreja, que toda a igreja precisa anunciar Jesus de uma forma ou outra? Anunciar, convidando as pessoas, chamando as pessoas. Estão entendendo, amados? Falando do amor de Jesus, testemunhando da obra de Deus, testemunhando dos cultos. Por isso que nós falamos para sepultar ou falar mal de irmãos, de igreja, de pastor, porque a pior, a obra é mais maligna que o diabo. O diabo corre de pessoas que fazem isso, de cristão. Não quer nem perto dele. Diz, vai tirar minha honra, vai acabar com o meu inferno. Estão me entendendo, amado? A coisa pior que existe. Porque como é que uma pessoa vai vir para uma igreja onde você fala mal dela? Onde você fala mal do pastor dela, da pastora dela, do irmão dela, do líder dela. É a hora que você vê que todos os demônios estão na praia, de férias. Estão entendendo? Porque para um demônio convencer uma pessoa para não ir na igreja, é difícil. Agora uma pessoa falar, trabalha por 50 demônios. Aí o diabo diz, férias para vocês, agora eu já tenho gente de sobra. Já tenho agente de sobra. Então, amado, sabe o que uma igreja cresce? Você falando dela. Falando de bem, claro. Falando do culto, falando da obra que Deus operou, falando do louvor. Amém? Né? Falando da presença de Deus, falando do que? Testificando de alguma forma. Arrastando a pessoa, convencendo a pessoa ali. Fala do culto de domingo, fala do de quarta, fala do de jovem, fala do quando tem uns encontros de homem ou de mulher, fala, estão me entendendo? Do Grupo Vida, estão me entendendo, amados? Grupo Vida é maravilha, vamos lá. Então, amados, ouçam bem, evangelizando, anunciando toda a igreja, mas nós temos que passar a visão para a igreja, através da nossa ação. Consolidação é a integração e alicerçamento das pessoas. Na consolidação é para agregar as pessoas, colocar no corpo, inserir no corpo, integrar, integração, e alicerçar na fé, criar raiz. Estão entendendo? E aí tem como principais o Grupo Vida e o Grupo 10. O que é aquele Grupo 10 que nós falamos? Não morreu. Estão entendendo? Não dá para fazer tudo numa vez só. Mas nós temos que trabalhar para o Grupo Vida, porque nós vamos trabalhar com o Grupo Vida. Ore, se prepare você para queira ser líder. Estão me entendendo? Queira. Não é obrigado. Queira, ame, ore. E o Grupo 10, nós vamos dividir a igreja para cuidar. Cada um líder, cada um de vocês vai ter 10 nomes de pessoas da igreja que você vai só cuidar delas. Não veio no culto, vou ligar. Tu está doente? Faz uma visita. Estão entendendo? Cuida. Só cuidar. Aí depois a gente vai ver. Dá para fazer uma reunião por mês com esses grupos? Dá. Convida, faz em algum lugar, numa das casas. Estão me entendendo? Amanhã ou depois pode virar Grupo Vida? Pode. Amém, amados? Mas o que nós temos que fazer isso? Porque isso vai o quê? Fazer o quê? Vai integrar as pessoas e alicerçar, ajudar a alicerçar. E aí, sim, precisar de estudo, a gente vai fazer também toda aquela questão, dependendo do que
como vai estar andando. Discipulado é desenvolvimento. Na fé é crescimento, o discipulado. Até ali a consolidação é integrar no corpo, é consolidar com raiz. Agora é crescer. Discipulado, desenvolvimento, lideranças. Então lideranças serão treinadas para o discipulado, discipular pessoas. Depois do batismo, depois do alicerçamento, se em casa, se na igreja, ou do jeito que funcionar, tudo bem. Treinamento de capacitação, isso tem que ser com o pastor, como eu estou fazendo. Isso que também é treinamento de capacitação para ter a visão que Deus deu e gerar essa visão e andar. E depois acompanhamento, mentoria. Mentoria vai ser líderes, não precisa ser só pastor. Estão me entendendo? Que daí tem um grupo vida, ou grupos de 10, enfim, ou até, mas mais é nisso, que capacita, envia para realizar, e alguém que é um líder maior, um pastor auxiliar, um obreiro, ele que tem já uma capacidade, ele vai fazer mentoria, quer dizer, ele vai auxiliar aqueles líderes que estão começando nos seus grupos, enfim, ver como é que está, estão me entendendo? Quando precisa, uma dica. Então, ele vai fazer esse acompanhamento de mentoria. Alguma pergunta? Isso aqui é visão de crescimento. Então, pega essa visão porque vamos trabalhar nela. Amém, amados? Deu para entender? Então, evangelização, consolidação, discipulado, treinamento e acompanhamento. 2, dentro da obra de Deus. O primeiro e grande propósito como igreja viva. Você já sabe. Esse é o primeiro e grande propósito como igreja viva. Que é recebermos a salvação, sermos bem-sucedidos, ou vida vitoriosa é a mesma coisa, e alcançarmos a vida eterna. Então, esse é o primeiro e grande objetivo, ou propósito, como igreja viva. Receber a salvação, ter uma vida bem-sucedida, porque é a promessa de Deus. Só temos que trabalhar para isso. E chegar à vida eterna. Nós não podemos, não adianta ser pastor 40 anos, 50 anos, e depois deixar os caminhos de Deus no final da vida e não chegar lá. Nós temos que chegar lá até o fim. E aí vem a questão dos levantes malignos para tentar impedir a gente de continuar. Vamos passar mais um, então. Não vai dar para terminar esse outro. Oi? 3, passou o 3. Sim, vamos passar o 3 agora. Isso, são 5 até o próximo, mas não vai dar tempo. Então nós falamos do quê? Do primeiro grande propósito, foi ou não? Qual é o primeiro grande propósito? Vivermos bem e alcançarmos. Agora o segundo e grande propósito como igreja viva. Não é só para nós. Agora, estamos entendendo? Gerar pastores segundo o coração de Deus, eu já falei isso com vocês. De alguma forma já. Gerar pastores segundo o coração de Deus, gerar membros à imagem de Cristo, gerar cada vida no propósito de Deus, gerar uma igreja, o corpo vivo de Jesus, onde Jesus comande, a igreja nutra e os membros realizem sua função.
gerar em cada vida o reino dos céus, gerar a salvação em cada perdido a qualquer preço, gerar um povo alicerçado na fé e bem-sucedido em Deus. Você pode dizer, pastor, o que o senhor falou ali, colocou ali, já estavam alguns nos outros. Verdade. Mas não estava, porque tinha uma outra dimensão de estudo, não estava com uma palavra que agora todas elas têm. No início, qual é a palavra? Qual é que a palavra ali que todos têm? Parece no início? Gerar. Eu falei antes que esse gerar ia dar muito trabalho. Pois bem, porque é assim mesmo, é gerar. Não nasce pronto. As coisas de Deus, amado, não nascem pronto. Nada nasce pronto. Qual é o nome do seu filho mais velho? Emerson. Que dia a cegonha chegou lá e bateu na sua porta com o pezinho, pum, 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 e disse, isso aqui, o Emerson? Dia 15 de 12. Não foi a cegonha, não. 9 meses. 9 meses. Deu dor do parto, não? Eu fiz cesárea, senti dor. Fez cesárea, senão ia dar. Senão ia Ia sentir uma dor tremenda. sentir dor. 9 meses. Não foi a cegonha, não. O problema é que o cristão está esperando a cegonha. E ela não vem. Cegonha traz um filho da fé para mim, traz meus parentes, meus amigos, todos eles. Cegonha não vem, não, é um conto de fada. Tem que gerar. Gerar na oração, gerar na fé, gerar no espírito, gerar na visão primeiro. Amém? A visão, vou ganhar 10 esse ano. Vou ganhar todos meus parentes. Gera na visão, gera no coração, amém? Gera na oração, gera no jejum, gera na evangelização, gera no tempo e eles nascem. Não vem assim. Cegonha não tem cegonha. Então, por que aqui eles estão agora esqueci até a palavra, numa sequência, uma ordem, uma sequência. Tudo gerar, porque tudo tem que ser gerado. Eu preciso gerar mais pastores e já estou gerando. Já gerei na visão, estou gerando na oração, no jejum e no coração. Amém? Gerei muitos pastores e depois dei uma parada. E acho que não vale a pena ficar gerando tanto pastor. Vou gerar mais membro, porque senão, a igreja fica vazia. E aí que a igreja ficou vazia. E aí Jesus disse, porque você parou de fazer o que te mandei. Estão me entendendo? Você foi chamado para isso. A igreja eu vou gerar. Você gera pastores, que eu gero a igreja. Estão me entendendo, amado? É o Espírito Santo. Claro que também é o Espírito que faz, mas nós temos que gerar. Estão me entendendo? O Espírito Santo, não foi ele que engravidou Maria? Mas quem gerou? Maria. Então Maria é um exemplo de geração das coisas de Deus. Ninguém pode jogar fora Maria. Ela não ajuda ninguém a salvar, não. Ainda bem que esse Papa agora tirou ela de salvadora, né? Teve coragem. E de coragem. Chorou de coragem domingo. O Papa teve a coragem de enfrentar a Igreja Católica que ninguém teve. Eu sei que muitos papas sabiam, mas ninguém teve coragem de enfrentar esse erro clamoroso. Estão me entendendo, a Igreja Católica? Agora, muitos não acreditam no Papa, continuam sempre, Maria, mas pelo menos ele falou. Outros estão acreditando, outros estão brigando, enfim, mas ele simplesmente falou a verdade do Evangelho, só isso, nada mais, nada. Tem mais um padre ali que está falando sobre dos santos preservados, diz que isso aí não gera salvação nenhuma, estão querendo fazer uma abaixo-assinado para tirar ele da católica. Porque ele está falando a verdade para fazer o povo enxergar, e o povo não quer enxergar o que ele está falando. Vou te dizer uma coisa,
Deus está fazendo isso. Exatamente. Não pense que Deus odeia a Igreja Católica. Ela que saiu dos caminhos. Mas Deus quer salvar todo mundo. Amém, amados? Por isso que Ele está fazendo isso, levantando gente e dando coragem. Para falar que santo não salva, santo não faz promessa, que Maria não salva ninguém. Mas ela não se joga em fora, porque ela é exemplo de geração. E quem gera as coisas em nós? Quem é? É o Francisco? Não, é o Espírito Santo. Eu ensino. Estão entendendo? O mesmo Espírito que gerou Jesus e Maria vai gerar 10, 15 pessoas para você salvar dentro do teu coração. Amém. 20, 30, 50, vai gerar ministério pastoral, vai gerar. Mas nós temos que trabalhar nisso, ter a visão. Estão entendendo, amados? Então, gerar pastores e gerar segundo o coração de Deus, não segundo o coração de homem. Gerar membros que sejam imagem de Cristo, que brilhe a luz de Cristo neles, que leve a imagem. Um dia precisamos falar de cada um desses, que é imagem também, mas não é hoje. Gerar cada vida no quê? No propósito de Deus. Cada membro tem que estar no propósito, na missão, no chamado de Deus, não no propósito do mundo. Gerar uma igreja que ela seja realmente o corpo vivo, que ela se mova, que ela faça. Onde Jesus comande, mas a igreja nutra os membros. E os membros realizem. Então, os cultos, amados, a primeira palavra num culto é para nutrir, com 55 R, e meio ainda, para não faltar. Nutrir. Amém, amados? Esse é o nosso objetivo, principalmente dos cultos de domingo. Porque já os cultos de quarta, aquele mais voltado para milagre, para prosperidade. Estão me entendendo? Mas os de domingo é para nutrir, para alimentar, para que cresça. Estão me entendendo, amados? Então a igreja tem que fazer a sua função, mas os membros a deles. E os membros têm que aprender a fazer a função que não fazem, deixaram de fazer. Gerar em cada vida o reino do céu, já falamos isso. Gerar dentro. E gerar a salvação em cada perdido, tem que ser gerada também. É obra do Espírito, mas tem que ser gerada. E gerar um povo alicerçado na fé, para que seja bem sucedido, exemplo para o mundo. Bem sucedido. E essa palavra bem sucedido também, ela é grande para se explicar todas as áreas, como é ser bem sucedido. Amém, meus amados? Então, quem me empresta uma caneta aqui para mim não esquecer aqui, onde paramos. Amados, foi de bom proveito hoje, não? Amém. Vocês estão notando que a gente começou a cavar um pouco, plantar, criar raiz. Meio difícil. Agora não está ficando mais claro as coisas. Por que está ficando? Porque o pé está crescendo, todo mundo está enxergando. Estão entendendo? Não sei se você enxerga um pé de árvore aí grande, quando o agricultor ainda está cavando a terra, limpando, plantando, está pequenininho, o pé está lá molhando, todo dia. Você enxerga aquele pé enorme? Não enxerga. Agora, quando ele tiver uns 2 metros, já dá para enxergar? Nós já estamos com 1,5 metro por aí. 1 metro e pouquinho. Amém, amado? Já dá para ver. Mas nós temos que ver os frutos. E ainda tem muita coisa ainda para chegarmos lá. Mas vamos chegar, amém?